Eu trabalho com educação corporativa há um tempo e tem um tema que ele é campeão de vendas, que é a comunicação engajadora. Basicamente é isso, como é que eu dou a má notícia engajando as pessoas. Eu sempre penso, eu sempre transfiro para outras searas para ver se faz sentido, né? E daí eu extremo para ver se realmente faz sentido. Aham. Eu aqui vou estrebar com um caso meio óbvio, né? Vou te falar então que a sua mãe faleceu nessa manhã e agora eu estou muito feliz porque eu vou te dar essa notícia. É totalmente Uma loucura. louco, assim, mas daí quando a gente extrema, a gente percebe que às vezes não faz tanto sentido. Uhum. Então acho que você trouxe num ponto super importante, Mi, que é autenticidade, primeiro comigo. Então eu sou atravessado por essa notícia de transformação, eu sou, porque também o meu tá na reta de alguma forma, né? Sim. E a minha equipe também vai ser atravessada por isso. Temos escolha? No sentido, a gente pode decidir não fazer nada? Não, porque é uma diretriz organizacional, a matriz mandou, enfim, a gente está dentro de um contexto e que o jogo é esse. Então as regras estão dadas. Mas a gente pode fazer isso com menos sofrimento e com menos sofrência, né? Acho que daí talvez a autenticidade seja um caminho interessante, comigo primeiro e com outro, e daí pensar nessa, como liderança ou até como organização, que mecanismos a empresa oferece para dar conta disso que vai vir. Se não Uhum. der conta, que a gente tem hoje, que né, talvez nem todas as empresas estão dando conta, aumento de número de burnout, a Sim. gente é um dos países mais ansiosos do mundo, então essas outras coisas elas surgem, né? Seja Uhum. na forma de uma resistência mais sutil, seja até de uma forma escancarada, como a gente falou, o corpo pede licença e pede passagem. Então as pessoas se afastam, olha que interessante, elas se afastam mesmo desse contexto. Elas ficam doentes e elas não estão mais ali. Então acho que talvez essas são possibilidades interessantes, assim, visto que a gente tem que dar conta e a gente precisa dar conta. Mas a É. gente também não, acho que é um risco a gente se violar nesse processo. Toda é a forma como a gente consegue cuidar disso tudo, cada um de nós, né? Uhum. Patrícia, eu vou fazer uma pergunta para você, assim, que eu quero muito que você conte pra gente, porque eu achei demais, um pouco sobre a sua tese da Upside Down Think, que traz essa provocação. Aliás, eu achei demais você falar disso nos seus artigos, tá? Espero que todo mundo tenha essa oportunidade de seguir a Patrícia e ler os artigos dela, porque realmente é transformador. Eu já vim para cá com a minha cabeça mudança, já ó, a transformação, né? De inverter o fluxo do pensamento. Conta um pouco isso pra gente. É, em resumo, eu tinha muito apetite por mudar, como a gente estava aqui falando no início, né? Mudar de casa, mudar simbolicamente, mudar de setor, mudar de carreira. E percebia que os processos de mudança, tanto pessoais quanto organizacionais, pensando nesses corporativos, tinha uma grande tendência ao fracasso, por vários motivos. E o principal deles é que, em geral, a gente olha onde a gente está, o ponto A, e o B, onde eu quero chegar, desconsiderando o que há entre o céu e a terra, né? Assim, a vasta diversidade de emoções, de coisas invisíveis, não colocadas na conta quando a gente muda. Então, eu comecei a perceber que para mudar eu precisava sair da cabeça e ir para o coração. Então, inverter o fluxo de pensamento começa aí, ser menos heavy mental e incluir o poder das emoções, o poder da intuição, que é a nossa maior bússola e a mais subestimada, para mudar considerando um caminho mais sistêmico, mais holístico. E aí, inicialmente, eu bebi em fontes mais tradicionais, né, de referências acadêmicas, fui entrevistar CEOs de 9 países, de indústrias e mercados muito diferentes entre si. E aí eu fiquei muito chocada com uma coisa, porque não importa a diversidade das lideranças com quem eu falei, tinha um ponto em comum entre todos Hum. e todas: a solidão do poder, o desamparo do poder, que é algo que quem não está sentado nessa cadeira não enxerga. Eu cheguei bem perto do poder e eu fiquei chocada, porque eu achava que o poder era poderoso. Não é, não é. E comecei a ver como a falta de inclusão de agendas que consideram inteligência emocional, que consideram conexão humana, é uma coisa que fraturava o processo de mudança, de liderança, de transformação, de aprendizagem, etc. Em resumo, eu estava muito interessada em ir além, a sair dessas entrevistas e das referências mais tradicionais. E aí eu fui, como eu estava falando aqui no início, beber em fontes que me mobilizavam, que eu achava interessante, como o Xing, como a AA.
E a mais legítima foi um autoexperimento de mudança que eu fiz na minha vida. Por um ano eu fiz tudo o contrário. Então, estava contando do BlackBerry, eu era super acessível, fiquei um ano sem celular. Eu achava que ter agenda cheia era ser produtiva, não é verdade. É ser ativa, hiperativa, mas provavelmente pouco consciente. Então, eu fui de um extremo para o outro, perdi o equilíbrio e percebi que entre um extremo e outro, a gente tem várias possibilidades, uma granularidade de nuances, de possibilidades criativas que a gente não considera, quando a gente está muito cristalizado num caminho. Então, eu acho que foi um ano que mexeu com todas as minhas certezas. Me fez ver que todo ponto de vista era só a vista de um ponto, que toda verdade era uma meia-verdade. Eu posso te dar evidências de todos os setores que você queira. Posso falar de religião, posso falar de terceiro setor, posso falar de empresas. Em todas elas você vai encontrar meias verdades. E por trás delas, as necessidades humanas universais que não mudam nem para os CEOs, de conexão, de pertencimento e de segurança psicológica. Então, foi muito interessante porque ao ir para longe, eu vi o que estava perto. E cheguei, assim, farejei um caminho que para mim faz sentido até hoje, que em momentos de transformação, é muito interessante experimentar uma outra polaridade para ver qual que se sustenta e tem nexo para você. Né? Então, eu usei o exemplo do celular, mas tem a relação com o tempo, tem a relação com o trabalho. Por exemplo, né, eu gastei todas as minhas economias nesse um ano de viagem. Não tenho nenhum arrependimento até hoje. Assim, cada centavo valeu, porque se multiplicou, porque aquele tempo vale mais do que qualquer dinheiro que eu tenha guardado. Né? Ele vive até hoje em mim. Inclusive durante a pandemia, que o mundo estava todo recolhido, claro, foi um tempo trágico, desastroso, mas tinha dentro de mim uma certa tranquilidade de ter me esbaldado nesse tempo Sim. que eu escolhi viver, né? Indo de um extremo para o outro. Então, em resumo, essa minha pesquisa virou um modo de vida, virou um processo, um movimento, uma vista de um ponto que é sempre reformulado, a cada projeto, a cada trabalho, a cada conversa. Eu citei o exemplo da Brasil e Alemanha, né? A gente aqui é obcecado, vai dar tudo certo se Deus quiser, se ainda não deu certo, ainda não chegou o fim. Esse é só um ponto de vista, né? Ia ser bom a gente ser um pouco mais pessimista, um pouquinho mais realista, e não é diferente com os clientes. Se você trabalha com uma empresa familiar, em geral, tem uma verdade não dita que ninguém tem coragem de colocar na sala, que o herdeiro nunca sabe se ele é parente ou competente. Nunca sabe. É uma dor. E a gente não fala dessas dores. Né? A gente não fala da dor do CEO que é isolado, que é temido, que muitas vezes não tem troca, não tem relações horizontais, né? Tudo muito verticalizado. Então, acho que colocar a luz sobre essas verdades cristalizadas, pensar o contrário, experimentar o contrário, em síntese, expande criatividade, pragmatismo, em direção a uma transformação criativa. E a última coisa que eu queria dizer, já que eu citei o exemplo da pandemia, o mundo ainda está muito polarizado, né? A gente está vivendo essa síndrome Fla-Flu, o Rio-São Paulo, enfim, até hoje, né? Direita e esquerda, antivax e vacinados. Se a gente parar para pensar com menos emoção, quem durante a pandemia tomou a decisão de não se vacinar e de se vacinar estava em busca da mesmíssima coisa: saúde. Os caminhos foram diferentes. Quem não se vacinava achava que a vacina não ia trazer proteção ou que não era confiável. Quem se vacinava achava que ia trazer proteção, era confiável. Mas a intenção, no fundo, é a mesma. Então, para mim, pensar o contrário é sair da mente, ir para o coração e encontrar um caminho que combate o absolutismo mental rumo a uma sociedade mais empática. Paty, onde é que a gente encontra mais sobre esse estudo? Quando eu estava discutindo sigam a Patrícia, eu pensei só se for na rua, porque não, eu ia falar no LinkedIn. Porque assim, no LinkedIn eu tô lá, porque eu não tô no Instagram, até 2 meses eu não usava o WhatsApp, e o Eugênio tá aqui de testemunha. Hoje ela se tornou uma heavy user, ela manda áudio. Compartilha o contato, né, manda stickers. E eu ia pedir isso, porque tudo que eu fui lendo foi no LinkedIn, né, que depois no final vocês vão poder compartilhar tudo conosco, com as pessoas que estão nos assistindo, mas a sua pergunta é muito interessante, onde que a gente pode se aprofundar mais? Eu sei um pouquinho, nesse estudo, porque eu achei demais, mas entendeu? eu quero que você conte para o pessoal, porque acho que é muito rico. Muito rico.
Conto mais agora? Não, onde é que a gente Onde encontra? encontra? Isso. Acho que LinkedIn é um caminho. Eu sou Ah. colunista da Vida Simples, então Tá. tem vários artigos meus que falam sobre transformação criativa com lentes diferentes, né? Desde o WhatsApp até ver além do óbvio tá ao seu alcance. Então, tem vários olhares para a contemporaneidade com essa lupa de quem se sente verdadeiramente deslocado, desencaixado e que tem uma vista de um ponto querendo uma conversa, versar com. E tem um Isso ponto é interessante demais. também, que eu acho que você fez um estudo grande sobre originalidade, Ah, que sim. tem a ver um pouquinho, talvez, com pensar ao contrário, né? E eu acho que quando você, né, estudou e você viu que existem até atributos bem intangíveis para pensar, não que seja pensar ao contrário, mas a originalidade também fala sobre mudança, né? Fala sobre autenticidade, fala sobre pioneirismo, etc. Então também é um caminho possível para quem quiser saber mais. Bem lembrado, Eugênio. Você até falou de uma das dimensões que é a autenticidade. De repente eu posso falar das outras 4. Só citar? Uhum. Pode ser? Temos Claro. 30 segundos? Que eu acho que é uma forma organizada. Quem legal. quiser, né? Eu já esgotei os artigos da Vida Simples, de onde eu vou agora, Ótimo, né? bem lembrado. Basicamente, essa pesquisa sobre originalidade aconteceu 10 anos depois que eu mudei toda a minha vida, fundei o Upside Down Thinking como consultoria, processo, movimento, forma de vida, e eu percebi que eu virei uma caricatura de mim mesma, que eu comecei a pensar o contrário e fazer o contrário o tempo todo, que eu queria fazer diferente, eu queria caminhos originais, queria estudos originais, e olhando em volta, conversando com o André Tanese, que é meu parceiro criativo, meu parceiro no crime nesse projeto, a gente percebeu que a criatividade está algoritmizada, que a barra está baixa, que a gente está muito descolado da nossa autenticidade, que você trouxe aqui como um caminho para a transformação, né? Então, a gente, depois de uma pesquisa extensa, além de ter escrito um artigo para a Vida Simples, também fizemos um curso online, que está na plataforma da Escola, que fala mais sobre isso, e que dá um contorno, porque hoje em dia a gente fala muito de inovação, e na verdade inovar no Japão é uma coisa, na China é outra, na Alemanha é outra, no Brasil é outra, e nesse espírito do tempo é outra. Então, acho que esse caminho de originalidade, ele dá contorno para o que a gente hoje está chamando de inovação, né? Então, tem 5 dimensões, você não precisa ter as 5 altas, mas entender quem é você na fila da originalidade, né? Então, além de autenticidade que o Eugênio citou, pioneirismo, criatividade, simplicidade e coragem. E para fechar a história, a gente depois fez um estudo 2.0 com originalidade brasileira. Então, tem uma matriz que, com essas 5 dimensões, tem a nossa brasilidade que atravessa isso. Nosso senso de imprevisto, improviso, de conexão, de espiritualidade, de otimismo crônico e assim vai. Então, obrigada demais, pela fantástico. lembrança. Eu acho que é um Muito bom. arcabouço Foi legal, conceitual hein? interessante, Tem né? curso online. Acho que vocês trazem. Eu já penso o seguinte: eu já olhando aquele título daquele livro do Eugênio ali, porque eu quero tanto mudar e não consigo. Mostra ali para eles. Porque eu quero tanto mudar e não consigo. Isso é o título de um próximo podcast, gente. Não, isso, É incrível, tem isso só para junto falar sobre isso. dos 5, legal. eu já pensei, temos que fazer outro para trazer mais informação. Demais. Informação necessária, né, Sim. gente? E- Muito e- necessária. Isso que a Paty trouxe aqui, que você bem provocou ela, foi muito legal, me chama muito a atenção para algo que eu tenho tentado trabalhar em mim como metodologia, mas porque para mim eu acredito muito em metodologias. Quando a gente tem alguma dificuldade, você vai procurar ali o que eu posso fazer para aprender tal coisa. Que é o pensamento crítico, que a gente não consegue, porque fala-se muito, né? Habilidade do futuro, pensar, mas que raio de pensamento crítico é esse? Como que é isso? Aí tem um livro que eu tô lendo, que a Dé até falou que é comprado da Marta Gabriel, e ela disse que ela não tem audácia, ela falou, não tem audácia de explicar o que é o pensamento crítico, porque são muitas vertentes. Ela está falando um pouco sobre inovação, sobre a visão de futuro. Mas existe no dia a dia formas de você se provocar aos poucos a fazer esse pensamento crítico e através do pouco que ela fala, eu tenho me provocado em momentos de reunião que eu estou com outras pessoas ou apresentando projeto ou discutindo, trabalhar esse pensamento, seja através da escuta, seja através mais da pergunta do que da fala. Por que eu falei do pensamento crítico? Eu acho que vale um outro podcast, né, Débora? E porque eu acho que tudo isso que você se provocou, eu acho que é uma riqueza de pensamento crítico, né? Porque as pessoas normalmente não param para pensar, e se eu invertesse a ordem, eu invertesse o fluxo do pensamento? E se eu fizesse uma mudança de uma forma mais cadenciada, né? Como eu trabalho isso nas organizações, a gente tem muita dificuldade de As pessoas, pensar na verdade, elas criticamente. ficam muitas, né? A gente acha que convive há anos com muitos executivos, né? Exato, Muitos então... anos de mercado, elas, na verdade, buscam um caminho mais fácil. Se é mais fácil para mim ficar aqui, né? Para que eu vou querer
ser uma pessoa mais autêntica, vou querer ser disruptiva, vou querer sair fora do meu mundo, né? Voltamos aí no início do que a gente estava falando, que é um lado mais difícil. E tem um ponto, eu acho que legal do. Sempre tem aquelas listas, né? A gente adora as listas. Então, a lista de competências do Fórum Econômico Mundial coloca o pensamento Sim, crítico como a pensamento. quarta competência mais Uhum. importante e a originalidade como a quinta competência mais importante. Olha, Então, no espírito do tempo, esse podcast seria muito relevante também para a gente explorar. E tem uma coisa que me chamou a atenção, eu gostaria de tangenciar, porque acho que também vale Claro. talvez outro podcast, mas é pensar que esse contexto que a gente está falando de mundo, de relações, às vezes a gente tem a impressão que o mundo organizacional não dá conta ou não foi feito para isso, né? Uhum. Então a gente acaba fazendo uma ruptura, né, nesses dois mundos. Talvez um caminho que a gente está experimentando agora, principalmente com novas gerações, talvez seja esse período de mais transição, em que a gente consegue colocar um pouco mais da gente nas organizações e também, aos poucos, ir mudando esse contexto organizacional para dar conta da gente. Claro que a gente está num momento de crise, não estou falando que a transição está acontecendo de uma forma fluida, tranquila e Sim, super simples, né? A gente está num momento de crise. É só pegar o sim. jornal que a gente vê isso sim. acontecendo. Mas só queria deixar também essa reflexão, não acho que é uma resposta, de o quanto que a gente consegue levar um pouquinho mais da gente para o mundo organizacional e ser permeado também por ele de uma forma mais positiva, né? Senão a conta fica muito pesada no final do Muito dia. Perfeito. pesada. Isso aí. E aí, acho que Muito bom, gente. a gente queria Eu queria ficar aqui a tarde Não, toda, na verdade. a gente fala muito que a gente fica É, se segurando para não perguntar mais e a para não noite falar toda. mais, porque É, isso puxa tantas coisas, mas a gente precisa fechar. De qualquer forma, eu achei o início dessa relação entre nós aqui incrível. Eu quero continuar, né? A gente tem que continuar esse contato com vocês foram incríveis. Ideia, faz o fechamento pra gente, senão gente, vai ficar demais. Assim, tô mais encantada ainda do que eu conheci um pouco de vocês só lendo, mas pela nossa proximidade aqui. Acho que, acho não, tenho certeza, muitas pessoas merecem ouvir com mais profundidade todo esse ensinamento que vocês deram para nós aqui em uma hora, porque a gente vive num mundo, numa vida tão corrida. Eu vou falar por mim, porque meu dia 24 horas realmente ele tinha que ser 30. Às vezes eu me pego em vários momentos assim, onde eu estou errando, né? Onde eu não estou sabendo como eu tenho que planejar o meu dia pessoal e o meu dia de trabalho.